Hello, hello! Semana de Natal, uma das últimas semanas do ano 2020 e por isso, agora que nos aproximamos do final do ano, trago-te não estes livros, estes que nos acompanham sempre ao longo das sessões, mas sim os livros que li ao longo de 2020. É sobre isso que vamos falar já a seguir. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Começando então aqui pelo primeiro, Blink, de Malcolm Gladwell, um autor que é muito conhecido no mundo empresarial, no mundo dos negócios, e escreveu aqui um livro fantástico sobre como muitas vezes as nossas decisões têm que ser assim, tomadas num ápice, por isso num piscar de olhos. Blink é piscar, e então este livro mostra-nos como também muitas das decisões que nós tomamos no nosso dia-a-dia, do ponto de vista profissional, nos nossos negócios, quer sejamos trabalhadores por conta de outrem, quer sejamos profissionais empreendedores, nós devemos tomar aqui algumas decisões bastante rápidas, e então este livro discute de forma bastante rápida também. É um livro pequenino, lê-se muito bem, discute como podemos fazê-lo da melhor forma. Blink, de Malcolm Gladwell. Muito bom livro. Depois tivemos também aqui o de Acquirers Multiple, de Tobias Carlyle. Acho que é assim que se diz o nome. Carlyle, não sei bem. Se souberes, diz-me aqui nos comentários como é que se pronuncia bem o nome dele. É um americano que escreveu este livro de investimento, muito bom também, super pequenino, super fácil de ler, e mostra como é que os bilionários, aqueles gestores de fundos mesmo muito grandes, que são ativistas, são pessoas que estão à procura de negócios que muitas vezes parecem estar moribundos, e eles entram com grande capital, dão uma volta ao negócio e acabam por trazer muitos lucros para os seus acionistas e para si mesmos, claro. Mas então o múltiplo de aquisição do Tobias Carlyle mostra qual é, para ele, o múltiplo mais importante em investimento. E provavelmente pode-te surpreender, porque não é nenhum daqueles que mais é falado no dia-a-dia, ok? Múltiplo de aquisição, de Acquirers Multiple, de Tobias Carlyle, um livro bem pequenininho, bem fácil de ler. Depois, para mim, o melhor livro que eu li este ano, e provavelmente o melhor livro que eu li na última década. E isto, acredita que não é fácil de eu dizer isto, mas a verdade é que Factfulness, de Hans Rosling, é capaz de ser mesmo o melhor livro que eu já li dos últimos tempos, porque é um livro que nos mostra como nós estamos errados sobre quase tudo. Praticamente tudo. Nas questões sociais, nas questões económicas, nas questões de pobreza, de desenvolvimento humano, nas questões ambientais, nós estamos errados em quase tudo. E por isso, Hans Rosling era médico, morreu há pouco tempo, infelizmente, e escreveu este fantástico livro que apoia-se aqui em muitos dados científicos. Por isso, as verdades que muitas vezes são caladas pelos mídia, que acabam por nos passar muitas vezes as notícias mais negativas e não aquela que é a realidade. E por isso depois a nossa percepção enquanto sociedade é que o mundo está cada vez pior. É que a pobreza está a aumentar cada vez mais. É que as desigualdades sociais são cada vez maiores. É que o ambiente estará cada vez mais condenado. É que os países têm vindo a sofrer cada vez com mais doenças. E tudo isto está errado, ok? Por isso, um fantástico livro, e nem de propósito, em 2020, quando se pensa que a Covid-19 foi o pior dos males da humanidade, este livro acaba por ser mais atual do que nunca, apesar de ter sido escrito já há poucos anos atrás,
mas acaba por ser mais atual que nunca e mostra aqui algumas realidades que não vais querer perder. Mesmo do ponto de vista de saúde, pode-te vir a surpreender. Para mim, um dos melhores livros de sempre, Factfulness. Depois este ano eu reli este livro, de 0 a 100, de Howard Marks. Reli-o, tinha que ser mesmo, porque é em março, abril, quando os investidores estavam em pânico, foi a altura de voltar a este livro, que já tinha lido em 2018 ou 2017, já me lembro, talvez 2018. E foi a altura de voltar a ler este livro de Howard Marks, espetacular, de 0 a 100. Eu acho que a tradução em português não está tão boa. O livro originalmente chama-se The Most Important Thing, a coisa mais importante em investimento, e mostra 20 lições das 20 coisas que Howard Marks considera serem as mais importantes em investimento. E fala aqui sobre os ciclos de mercado, os ciclos económicos, os ciclos na própria psicologia do investidor, como nós devemos comprar aos pessimistas e vender aos otimistas e tudo mais. Por isso, um excelente livro, principalmente para 2020, com a loucura que tem acontecido nos mercados, tanto nas quedas como nas subidas. Por isso, um excelente livro que tu podes ler se estás com real interesse em investir melhor. De 0 a 100, Howard Marks, ou na versão em inglesa, The Most Important Thing. Depois, um tremendo livro de Nassim Taleb, Iludidos pelo Acaso. E agora acabo de reparar que ainda está com o selo de desconto. É para tu veres como eu compro tudo também em saldos, tanto ações como livros. Quando há saldos, aproveita-se. Na verdade, agora estou-me a lembrar que este livro teve não só este saldo aqui, como ainda tinha um saldo em cima dele de 50%, por isso eu trouxe este livro por uns fantásticos 4,80€. Nunca mais me esqueço. Nassim Nicholas Taleb é um extraordinário autor que faz-nos refletir sobre algumas das verdades, meias verdades e mentiras dos mercados financeiros e da economia no geral, ok? Por isso, um tremendo livro que mostra como muitas vezes também os investidores são iludidos pelo acaso, porque acontecem certas coisas nos seus portfólios que depois as pessoas acham que realmente conseguem adivinhar o mercado, que conseguem adivinhar a direção do mercado, se vai cair amanhã, se vai subir amanhã, e porque tiveram uma performance extraordinária numa dada ação, acham que vão ter sempre nas próximas ações, e porque algo correu mal, acabam por achar que vai sempre tudo correr mal, e muitas vezes nós somos iludidos pelo acaso, por as coisas que acontecem sem ninguém planear, por aquilo que por vezes acontece, que são os cisnes negros. Eventos que ninguém estava à espera, acontecem num ápice e que podem mudar completamente a nossa realidade de investimento. Por isso também um muito bom livro de Taleb para os nossos investimentos. Depois, A Arte de Começar, um dos livros que eu talvez tenha tirado mais notas, como dá para ver por aqui. E ele está todo escrito, cheio de anotações, sublinhado por todo lado. Um tremendo livro sobre negócios, sobre desenvolveres a tua ideia. Por isso, se estás numa altura desafiante da tua vida, em que talvez tenham-te despedido do teu emprego e não sabes por onde te virar para obter mais rendimentos, este poderá ser um excelente livro para ti. Porquê? Porque mostra como qualquer pessoa pode pegar no seu saber, no seu conhecimento e partilhar com outras pessoas e fazer disso o seu negócio. É um livro extraordinário, mostra-nos como realmente qualquer que seja a indústria, qualquer que seja a tua área, é possível. É possível tu venderes o teu conhecimento, é possível tu partilhares toda a tua sabedoria com as pessoas e com isso teres mais rendimentos, mais liberdade e ajudas mais pessoas. É o melhor de todos os mundos. A Arte de Começar, de Jeff Walker, um empreendedor muito conceituado nos Estados Unidos, e por isso traz aqui um livro também muito fácil de ler, é fininho, lê-se num instante. Eu agarrei-o, acho que num fim de semana estava lido, ok? Por isso, muito bom. Jeff Walker, A Arte de Começar. Depois um livro de marketing digital, também como promover o teu negócio nesta era digital. Eu li-o, por acaso, antes da pandemia ter começado a fazer os seus estragos aqui na Europa, por isso ali em fevereiro, e foi curioso porque
se as pessoas acreditavam que o potencial da internet, que a internet tinha potencial e que realmente os negócios deviam cada vez mais passar pelo digital, de repente, a partir de março para a frente, toda a gente foi a correr para o digital para sobreviver. Quem não foi, não sobreviveu tão bem. Por isso, Marketing Digital na Prática, de Paulo Faustino, também um livro sobre como nós podemos e devemos divulgar os nossos negócios na internet. Depois um livro que também adorei, sobre Belmiro de Azevedo, escrito pelo Magalhães Pinto, uma biografia. É algo denso, é um livro algo denso, mas tem aqui uma história de vida de Belmiro de Azevedo que eu adorei. Conhecer a vida e obra de um dos maiores empresários em Portugal foi extraordinário. Conhecer a pessoa humilde, a pessoa extraordinária que era Belmiro de Azevedo, que por muitas vezes tão criticado pela sociedade que não o compreendia, mostra aqui nesta biografia como era das pessoas mais preocupadas com os seus funcionários no início das fundações, no início das entidades que criou, e também como foi um revolucionário autêntico. Foi um empreendedor nato, revolucionou a forma de olhar para certas coisas que estavam a acontecer na indústria e criou uma das maiores empresas em Portugal, a Sonai. Criou ou trouxe àquilo que hoje em dia nós conhecemos como a Sonai. Por isso, Belmiro de Azevedo fala aqui uma biografia belíssima sobre a vida, obra, profissional, pessoal. Tens tudo aqui para saber sobre aquele que é um dos maiores empresários de sempre em Portugal. Belmiro de Azevedo Magalhães Pinto. Depois um livro sobre criação de startups de Melinda Emerson. É um guia simples e prática de como começar uma startup. Eu pessoalmente não gostei tanto deste livro porque me pareceu que está, mesmo esta tradução, isto é uma tradução para português, mas pareceu-me que está demasiado adaptada à realidade norte-americana. E eu estava à espera que numa tradução se pudesse também adaptar alguns conceitos aqui para Portugal. Achei que a informação é útil para quem está mesmo no 000, no absoluto zero, e quer começar alguma empresa, mas muitos dos conceitos que estão aqui acho que só se aplicam no mercado norte-americano e isso deixou-me um pouco desiludido. De qualquer das formas, se te interessar criar startups, tens aqui Startup em 12 meses, da Melinda. Depois um tremendo livro de Robert Cialdini de persuasão e chama-se Pré-Zoação. Por isso, todo o processo que acontece antes sequer de nós comunicarmos com as pessoas. E o título pode parecer algo enganador, porque muitas vezes as pessoas confundem persuasão com manipulação. E são dois conceitos muito diferentes. E Robert Cialdini tem vindo a ser criticado ao longo dos anos pela escrita deste livro, precisamente porque as pessoas confundem persuasão com manipulação. E aqui a persuasão é a forma de tu conseguir chegar aos outros de forma ética. Vender de forma ética. Por isso, partilhares as tuas ideias com as outras pessoas e convencê-las das tuas ideias, do potencial das tuas ideias, mas de forma ética e de forma clara, objetiva, simples, e isso é muito importante no mundo dos negócios, ok? Por isso está aqui um livro também grandito, este é um livro maiorzito, mas Robert Cialdini também é um autor muito conceituado no mundo dos negócios e tem aqui um tremendo livro que tenho a certeza absoluta que vais gostar. Se estás no mundo dos negócios, vais gostar de certeza absoluta. Persuasion, também há em português, pré-zoação, aquilo que acontece antes de sequer nós persuadirmos eticamente, lembra-te sempre, persuadirmos alguém a comprar os nossos produtos, os nossos serviços, o nosso negócio, ok? Um excelente livro. E por último, temos aqui um tremendo livro de Howard Marks, que é o Mastering the Market Cycle. Também um livro algo considerável e não é de tão fácil leitura como o The Most Important Thing, ou o de 0 a 100, que te mostrei anteriormente, mas é um livro tremendo de um dos maiores investidores da nossa era, Howard Marks, e que
Neste livro mostra de forma brilhante como é que funcionam os ciclos. O ciclo económico, o ciclo financeiro, o ciclo dos mercados, o ciclo na psicologia dos investidores, o ciclo imobiliário, o ciclo das obrigações das empresas, das obrigações dos Estados, os ciclos de tudo e mais alguma coisa. Por isso, se te interessas por estes temas, este livro é muito bom. Aliás, tem vindo aqui a ser aclamado por outros grandes investidores à volta do globo. O próprio Warren Buffett diz que quando vê os memorandos do Howard Marks na caixa de e-mails, é sempre o primeiro e-mail que ele abre. Por isso, está aqui um grande reconhecimento da obra de Howard Marks. Para mim, é um investidor extraordinário, super inteligente, super perspicaz, e não é assim tão conhecido como outros nomes, como Warren Buffett, Carl Icahn e outros, mas é para mim um dos maiores investidores da nossa era. Tem aqui um super livro, adorei este livro, já é um pouco mais difícil de ler, mas tem aqui conceitos muito importantes, por isso, muito bom livro. E por este ano foi tudo. Eu gostava de ter lido um bocadinho mais, mas foi um ano também desafiante em termos de aprendizagem. Foi um ano em que me dediquei mais a fazer cursos, a fazer formações para mim e se calhar um bocadinho menos aqui nos livros. De qualquer das formas, investi no meu conhecimento, como eu apoio sempre, como eu digo sempre às pessoas, investam no vosso conhecimento. Investe a comprar livros que te vão potenciar a tua vida pessoal e profissional. Investe nos cursos que te vão dar uma alavancagem para fazeres cada vez mais e melhor. Investe em ti mesmo. Este é o meu lema e vai continuar a ser. De qualquer das formas, estão aqui alguns dos livros que eu li este ano. Espero que tenhas gostado. Espero que algum deles possa ser tão útil para ti como foi para mim, sinceramente. E diz-me aqui em baixo nos comentários qual foi assim o melhor livro que leste este ano, qual foi o livro mais importante que em 2020 tu leste e que te transformou de alguma forma. Diz-me aqui nos comentários que eu gostaria muito de partilhar aqui alguns insights, algumas ideias contigo, tá bem? Desejo-te umas felizes festas, umas festas muito lucrativas e vemo-nos por aí, ok? Saudações lucrativas. Tchau, tchau. Ho, ho, ho! Merry Christmas!